apático, sem sangue, sem vontade, desorganizado. Esse foi o Vasco que a gente viu aí contra o São Paulo, derrota acachapante por 3-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Há muito o que se falar. Fala, gigante! Sejam bem-vindos aqui pro nosso pós-jogo da partida entre Vasco e São Paulo aí no Brinco de Ouro da Princesa, partida que ocorreu na quarta-feira às 21h45, que teve transmissão aí mais uma vez da nossa web rádio Universo Vasco. Um resultado bem surpreendente, né, pelo menos para a maioria dos torcedores do Vasco que acompanham o Vasco nos últimos jogos, né? Mas mais surpreendente ainda a atuação do time, né? Que acredito que foi realmente o grande assustador para quem acompanhou a partida, a forma apática, a forma melancólica que o Vasco atuou contra o São Paulo, completamente dominado a partir dos 10 minutos praticamente do primeiro tempo, né? Até uns 5 minutos, 8 minutos ali o Vasco até teve um certo posse de bola por ali, demonstrava encurralar um pouquinho São Paulo com um toque de bola, mas depois desses 10 primeiros minutos, uma falha no sistema defensivo, né? Um toque de bola, o Vasco perde a bola e já surge o primeiro gol ali com o Luciano, que acabou chutando ali nos pés do Léo Jardim, né? O Léo Jardim acabou aceitando. Um frango clássico, né? Ainda mais a gente falando de um goleiro do nível do Léo Jardim, a gente não espera um tipo de falha como ele acabou tendo, que acabou impactando diretamente no resultado. E logo em seguida a gente viu que a atuação do Vasco como foi, né? Depois desses 10 minutos e do gol sofrido, o Vasco praticamente parou de jogar, né? Não sabemos aí se foi mirando já a semifinal, o jogo de volta à semifinal contra o Atlético Mineiro, que ocorre no sábado aí, né? Às 6h30, teremos transmissão do Universo Vasco aqui, tá? Fiquem ligados aí para esse jogo decisivo, jogo importante. Então contamos aí com o apoio dos nossos seguidores aqui da Universo Vasco. Mas uma partida que deixou sob suspeita, né? Alguns jogadores do Vasco, porque com relação principalmente ao comprometimento, né? A forma como estavam dividindo as bolas, dividindo as jogadas, foi realmente fora da curva, né? Parecia muitas vezes que os jogadores do Vasco tiravam o pé, talvez com receio de se lesionarem, de se machucarem, visando a Copa do Brasil novamente. Não se sabe ao certo, né? Mas o que ficou parecendo foi isso. Apesar de que, de toda forma, o Vasco tem que entrar para vencer todos os jogos. E sem receios, né? de lesões, enfim. A comissão técnica, principalmente, junto com os departamentos médicos, é quem devem dizer aí, né? Todos os cuidados que os jogadores devem ter. Mas isso não quer dizer que o Vasco tenha que jogar a forma como jogou, né? Com uma marcação frouxa em comparação ao São Paulo, né? Quem acompanhou o jogo, em muitos momentos, ficou com raiva, porque dava para ver a diferença entre as duas equipes. O São Paulo pressionando muito mais, mal deixando o Vasco esperar, e o Vasco andando em campo, né? A marcação totalmente falha, no meio de campo principalmente. Hugo Moura, Matheus Carvalho, sem comentários, né? Praticamente. Um dos principais motivos dessa falha em geral ali da partida como um todo foi justamente o meio de campo, onde o Vasco praticamente perdeu o jogo, né? Outros jogadores também não atuaram nada bem. Dimitri Payet, um deles, inclusive saiu irritado, não se sabe se com ele mesmo, se foi com a mudança, a substituição. Não é a primeira vez que o Payet faz isso, e sem muito motivo para ser com relação ao Rafael Paiva, né? Já que o Payet literalmente não jogou nada em campo, não ajudou praticamente o Vasco em nenhuma criação de jogada, e foi um dos motivos da falta de criação, de criatividade do Vasco ofensivamente falando, né? Talvez a gente possa destacar um ou dois nomes, seria o Paulo Henrique, né? Pela lateral direita, tentando uma ou outra estocada, mas arrancadas, mas logo no início do segundo tempo foi substituído pelo Puma Rodrigues e o Felipe Coutinho, que até tentava um lance ou outro, mas também com dificuldade devido à marcação
e pela desordem, pelos buracos imensos no meio campo do Vasco, que praticamente não conseguia sair jogando, né? Não conseguia sair jogando e até atacar de forma geral. Verratti mal tocou na bola, Verratti mal chegou porque a bola também mal chegou nele, a zaga do São Paulo também muito bem postado, acabou complicando a atuação também do camisa 99. Mas, além esses problemas técnicos, estáticos, individuais do time do Vasco, ressalto novamente, né, a postura do time em campo, uma postura apática, uma postura derrotada. Mais do que derrotada, uma postura relaxada, né, como se já estivesse realmente esperando a próxima partida, sem querer jogar contra o São Paulo e só deixando o relógio rolar, se esquecendo talvez que se trata-se de Brasileirão, né? E o Vasco ainda tem um receio ali do Z4 ali, de ficar fora de alguma zona de classificação que seja para a Sul-Americana, né? Mas são pontos importantes, pontos preciosos. Enquanto não se alcançar a marca de 45 pontos, o Vasco tem que ficar de olho também na parte de baixo, né? Até porque o Vasco vai ter mais 9 jogos, tem um jogo atrasado contra o Cuiabá no primeiro turno, então é um dos poucos times aí que tem 9 jogos ainda para disputar e tem que ganhar pelo menos 9 pontos desses aí para ficar tranquilo. Então são 3 vitórias em 9 jogos. Já começa a apertar um pouquinho a guarda, né? Porque passando mais um jogo vão ser 8 em 3 e assim por diante, 7 em 3 e assim por diante. E vai ficar cada vez mais complicado. Então, bom se o Rafael Paiva já abriu o olho a partir de sábado, né? Para ver como é que vai ser aí o resultado. Dependendo, né? Esperamos, claro, a classificação para a final da Copa do Brasil, nosso grande objetivo na temporada, mas caso tudo dê errado, uma possível crise pode se instalar, né? Com o Vasco só tendo um Brasileirão e aí tendo que vencer adversários que agora são complicados, né? Todos os adversários da parte de cima da tabela e que podem aí complicar um pouco mais a vida do Vasco, que ainda também pensa no G4, no G6, melhor dizendo, que pode virar G7 e G8, mas que também não pode se esquecer de olhar um pouquinho para a parte de baixo da tabela. Veremos como o time vai se comportar contra o Atlético. Esperamos, no mínimo, uma postura de vasta gama, uma postura gigante, pressionando a equipe mineira desde o início da partida, até porque, vai lembrar, o Vasco precisa vencer, de preferência por 2 gols de diferença, para se classificar diretamente, sem precisar de pênaltis. 1 gol de diferença a favor do Vasco e iremos aos pênaltis novamente. Esperamos que não precisemos disso, mas um jogo complicado contra um adversário formidável. Então, a postura do time em campo, principalmente, acredito que vai ditar muito como vai ser o jogo, né? Esperamos que seja totalmente diferente do que foi apresentado contra o São Paulo, que inadmissível para o tamanho do Vasco da Gama. Não tem condição de jogar como jogou contra o São Paulo, uma partida que perdeu de 3-0, mas que podia ter sido mais. Caso o São Paulo tivesse apertado um pouco mais, tivesse aproveitado melhor as oportunidades, poderia ser 4, 5 gols ali, uma olhada histórica que o Vasco levaria depois de fazer 4-1 no primeiro turno. Inclusive a partida contra o São Paulo marcou, né, um turno completo do Rafael Paiva na frente do Gigante da Colina, que tem um aproveitamento positivo até o momento, acima de 50%, mas que hora ou outra aí acaba deixando uma pulguinha atrás da orelha da torcida vascaína. Esperamos uma partida convincente do Vasco, pela postura, mas também pela classificação. Acima de tudo, o Vasco tem grandes condições, e tem grandes chances de avançar sim à final da Copa do Brasil, depois aí de anos tentando, né? A última conquista do Vasco em 2011 e a gente tenta o bicampeonato. Vale lembrar, vamos estar na transmissão aí da partida de sábado, transmissão do nosso grande Ricardo França, e estaremos aí juntos fazendo mais uma transmissão. Contamos com a presença de todos vocês. Valeu? Eu sou o Caio Machado, trazendo aqui esse pós-jogo rápido da partida contra o São Paulo. E é isso. Até a próxima, gigante. Pelo Vasco, pelo Vascaíno, sempre.